Você já teve a sensação de que todo mundo está vivendo, menos você? Ou de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a sua? Ou de que as flores do quintal do vizinho sempre estão super vivas e florescendo sempre e as suas sempre murchas? Eu sei bem essa sensação que você tem às vezes, porque eu também tenho ela às vezes. E é sobre isso que nós vamos falar no Papeando de hoje. Eu tava pensando esses dias sobre algumas reflexões que eu faço sobre a minha vida mesmo, sobre o que eu sinto e tudo mais. E uma das coisas que eu mais tenho refletido ultimamente é me contentar, né, com a minha própria vida. E aí, eu até separei aqui um desenho bem legal pra gente fazer enquanto a gente pinta. Eu precisava de uma... Tá, eu vou usar isso aqui mesmo. Eu precisava de uma régua, mas tudo bem, vamos assim mesmo. E assim, eu tava refletindo sobre o fato de sempre as coisas do outro parecer melhor do que as nossas. Vocês já pararam pra pensar nisso? Parece que o emprego que a outra pessoa tem é sempre melhor que o nosso. É mais cômodo, talvez seja mais bem remunerado, aparentemente mais legal, um ambiente de trabalho melhor. A gente sempre tende a olhar para as pessoas à nossa volta e cobiçar, talvez não no sentido ruim da palavra, mas em algumas vezes sim, né? Cobiçar o que a pessoa tem. Meio que, talvez até um pouco de inveja mesmo, da pessoa e tudo mais. Então, assim, é um negócio que eu tenho reparado, tenho observado na minha própria vida sobre isso. E tem me policiado, né, a tentar me contentar mais com a minha própria vida, me contentar mais com o meu próprio jardim, com a minha própria grama, sabe? Porque se tem alguma coisa errada com a minha grama, é porque eu não tô cuidando da minha grama. E a gente tende a ser dessa forma várias e várias vezes na nossa vida. Então, parece que o outro tá sempre com uma vida melhor no sentido de sempre viajando e tudo mais. O nosso próximo parece que tá sempre... As pessoas que a gente olha à nossa volta, principalmente quando a gente vê, tipo, influenciadores e tal, parece que, cara, eles estão sempre com grana, parece que as pessoas não passam por dificuldades, parece que eles não têm problemas financeiros, eles não ficam com dificuldade pra, tipo assim, comprar as coisas que eles precisam e tudo mais, enfim. Às vezes a gente fica com essa sensação, né, de que a vida anda pra todo mundo, mas pra gente ela tá parada. E eu sinto que, assim, fazendo aqui mesmo uma reflexão com vocês, eu sinto que isso meio que é um pouco perigoso e isso revela um descontentamento do nosso coração. Revela o quanto a gente tem estado descontente com a nossa própria vida, com as nossas próprias conquistas e tudo mais, com aquilo que Deus tem nos dado. E claramente isso mostra o quanto a gente é insatisfeito com a nossa própria vida, né? Almejar sempre o que o outro tem revela que a gente tem um coração ingrato, um coração descontente mesmo, uma vida insatisfeita. E isso é perigoso. A gente entrar nesse mar de insatisfação é perigoso porque se torna até às vezes viciante. A gente acaba que faz essas coisas e age dessa forma. A gente faz essas coisas e começa a agir dessa forma, às vezes até sem pensar. Tipo assim, involuntário. Começa a ser uma questão mesmo involuntária para nós. E isso é muito, muito perigoso. E muito maléfico para a nossa própria vida, né? Eu, há um tempo atrás, tinha recebido o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fui pesquisar um pouco, né, há um tempo atrás, tipo, tem anos já isso. E aí eu fui pesquisar um pouco, tipo assim, o que significa, né, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada? É uma pessoa que ela vai sempre olhar a vida com olhos de que tá tudo ruim, de que tudo pode acontecer, o que pode acontecer é ruim, tudo tá triste, tudo tá dando ruim, tudo tá um problema, tudo tá bagunçado, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, não tem perspectiva de vida. É assim que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada
ver a vida, ver as situações, ver o problema. Claro que tem outros âmbitos, mas estou falando dessa parte de se contentar e tudo mais. E assim, eu me peguei desse jeito, tipo assim, a pessimista do rolê. Nossa, vamos fazer isso aqui? Não, mas isso aqui pode dar errado. Isso aqui pode ficar assim, isso aqui não vai ser legal. Talvez pode acontecer isso, acontecer aquilo. E eu me peguei sendo a pessoa aqui a pé frio do rolê, entendeu? Então, assim, é péssimo isso, é péssimo. E um negócio que eu tava refletindo hoje, porque eu fiz umas anotações aqui pra gente conversar. E um negócio que eu tava refletindo, que eu até falei um pouco no início do vídeo, é que, gente, sim, a grama do vizinho, ela vai ser mais verde, porque o vizinho tá cuidando dela. E aqui, gente, eu não quero entrar em questão de... Eu não estou falando questão de que... Ai, porque fulano faz mais coisa porque ele tem mais dinheiro. Eu não estou entrando nesse aspecto. Eu estou entrando em aspecto de contentamento com a sua própria vida. Você olhar para a sua própria vida. E não um contentamento tipo assim... Ai, meu Deus, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas olhar para a sua vida no momento presente e se sentir bem, pelo menos por estar vivo, entendeu? E buscar formas e meio de realmente mudar a sua situação se você não está contente com a sua vida no momento. E assim, a grama do vizinho, gente, ela vai deixar de ser mais verde que a nossa quando a gente começar a cuidar da nossa própria grama. Igual, vou pegar só eu de exemplo aqui. Eu vivo falando que eu quero me alimentar melhor porque eu quero ter o meu corpo dos sonhos. Né, que eu quero ter o meu corpo dos sonhos, eu quero ter a barriga chapada e quero ser assim, assado. Só que aí eu vou lá e não cuido do meu corpo, aí eu vou lá e não faço dieta, e aqui eu não tô falando de dieta louca, eu tô falando tipo assim, de cuidar do corpo, normal mesmo. Aí eu vou lá e não me alimento bem, não busco tomar as vitaminas, fazer check-up, eu não busco fazer exercício físico. E aí eu fico nessa. E aí eu me comparo completamente com a vida de uma pessoa que faz exercício físico todos os dias, que se alimenta super bem, que busca cuidar do seu próprio corpo, que busca fazer aquilo mesmo que é benéfico para si próprio. E assim, a gente começa a perceber que é uma comparação injusta, porque, pô, a pessoa tá correndo atrás disso. E você tá simplesmente comparando a sua vida, que você não tá fazendo isso, com a vida de uma pessoa que tá correndo atrás. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu acho que vocês estão entendendo, que vocês são pessoas super inteligentes. Mas, assim, se as coisas... Gente, e aí a gente entra num âmbito aqui... A gente entra num âmbito que é o âmbito que eu carrego pra minha vida. Cara, se alguma coisa... Se você tá procurando muito uma coisa e essa coisa ainda não aconteceu, é porque, mano, não é o tempo ainda. Não é o tempo de acontecer. Se você sabe que é uma coisa que você pode no futuro... que pode acontecer na sua vida, mas ainda não aconteceu, é porque não é o tempo certo. Vou pegar eu de exemplo de novo. Gente... Eu sou doida pra sair do CLT, né? Me livrar do CLT, do fato de ter que ficar cumprindo horário. Pra mim, a parte mais chata do CLT é eu ter que sair da minha casa pra fazer um serviço que eu poderia fazer da minha casa. Essa é a parte mais tensa pra mim. E assim, várias e várias vezes eu já me peguei pensando, cara, esse vai ser meu último ano de CLT. E aí chegava no final do ano, nada. Deus chegou pra mim, né? Chega e fala assim, ó, filha... Não é o que você quer, não, é o que eu quero. E assim, existe um tempo para todas as coisas. Ainda não chegou o meu tempo de me livrar do CLT. Ainda não chegou o meu tempo. Vai chegar o momento. Eu acredito, né? E creio em Deus que vai chegar o momento disso acontecer. Mas ainda não chegou. Então a gente entende com isso que tem um momento certo para tudo acontecer. O próprio livro de Eclesiastes fala... A própria Bíblia diz isso. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo para todas as coisas. Por que a gente fica desesperado, entendeu? E outra, é uma linha muito tênue também entre a gente se desesperar e a gente também não fazer nada. Ah, não, vou ficar acomodada aqui, então não vou fazer nada. Cara, você tem que fazer a sua parte. Vamos pegar o exemplo da grama lá. E, gente, pelo amor de Deus, não acho que eu tô com um papo de coach aqui. Eu tô fazendo uma reflexão de algo que eu pensei. Cara...
Sua grama não tá verde ainda, seu jardim não floresceu, duas hipóteses para isso não ter acontecido. Não foi tempo ainda, e aqui a gente não está falando de grama, vocês sabem, ou você não está fazendo nada, e talvez você não esteja fazendo nada para isso acontecer. Então a gente tem que buscar, sabe, alternativas e meios para as coisas acontecerem na nossa vida também. Não só esperar que as coisas caiam do céu e que tipo assim, que as coisas aconteçam, tipo, sem a gente ter a nossa própria responsabilidade também, entendeu? Então, assim, cara, você tá achando que sua grama... Vamos pegar o exemplo da grama, né? Tá achando que sua grama não tá verde o suficiente? Vai lá e água ela. Você vai ficar só cruzando os braços e olhar e falar, poxa, minha grama tá ruim. Do cara aqui do lado tá muito verde e alta. Ou do cara aqui do lado talvez tá pior que a minha. E você vai ficar de braço cruzado? Pô, cuida do seu, faz o seu, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender. E outra coisa, gente... eu entrei na parte aqui do desenho, que é a parte das florzinhas. Eu tenho medo de dar ruim. Gente, eu sempre fico muito... Eu até comentei num vídeo do Ricardo... gente, esqueci o sobrenome. É Franzen. O Ricardo, que é um cara que faz uns vídeos massa tech no YouTube. Eu até comentei no perfil dele que eu tenho um sério problema, que eu pego os hobbies pra eu fazer e eu levo muito a sério. Então, tipo assim, eu não aceito fazer um desenho feio, sabe? Porque é como se minha vida dependesse disso daqui. Mas eu tenho que lembrar que minha vida não depende desse desenho. É só um desenho e eu só tô desenhando aqui pra passar o tempo. Mas beleza, voltando ao que a gente tava falando. Cara, outra coisa que eu tava pensando, que eu tava refletindo comigo mesmo esses dias. Eu acho que a gente espera muito algo muito extraordinário da vida o tempo inteiro. A gente espera que a nossa vida seja extremamente extraordinária o tempo todo. E, cara, muitas, e na verdade, na maioria das vezes, as melhores coisas da nossa vida vão acontecer em momentos ordinários. E aqui um adendo, gente. Ordinário é algo comum, tá? A gente, na língua portuguesa, a gente usa ordinário pra, tipo, seu ordinário, seu tal. Mas eu estou dizendo ordinário comum, é algo corriqueiro, é algo que sempre acontece. E a vida, ela acontece num âmbito ordinário. As coisas extraordinárias, elas são extraordinárias, elas acontecem às vezes. Então a gente tem que se contentar com o nosso ordinário, com a nossa vida, a nossa rotina todos os dias, aquilo que a gente faz todos os dias. E se contentar, mais uma vez eu falo, se contentar no sentido de se alegrar com o presente momento e não de se acomodar, entendeu? Vocês entenderem o que eu quis dizer, né? Eu acho que a gente perde, isso é um problema, a gente perde muito e muito tempo esperando grandes acontecimentos na nossa vida, sabe? Eu acho que a gente vive uma eterna busca por extraordinários o tempo todo, por coisas extraordinárias e por coisas que podem, tipo assim, fazer com que a nossa vida seja perfeita e maravilhosa o tempo todo. E a vida não é assim, cara, a vida não é dessa forma. Eu sinto que às vezes a gente perde muito, a gente perde um aglomerado de coisas boas que acontecem na nossa vida porque a gente tá buscando coisas extraordinárias. É isso que eu sinto às vezes, e eu tô falando da minha experiência pessoal. Eu sinto que às vezes eu tô tão neurótica e preocupada e ansiosa e ansiando por momentos extraordinários, uma viagem para o exterior, ou ganhar alguma coisa, comprar alguma coisa, ter X de salário, ter tal trabalho. A gente deixa a nossa ansiedade e a nossa vida focada só nessas coisas que a gente perde tudo o que a gente já tem. E assim, gente, é um papo meio de... Querendo ou não, é um papo de... Muita gente pode falar que parece papo de coach, parece papo de motivacional, mas, cara, a vida é isso. A vida é uma grande motivação ou desmotivação para alguns, né? Mas assim, a gente tem que olhar para as coisas. Cara, o serviço que eu tô agora me deu base e fundamento há muitos anos atrás para eu saber o que eu sei agora. O salário que eu tenho hoje em dia, eu não tinha 5 anos atrás, e há 5 anos atrás, se eu soubesse que eu ia ter esse salário hoje em dia, eu ia falar, poxa, cara, que salário massa. Tipo assim, a casa onde eu moro, as coisas que eu tenho, véi, às vezes eu olho e paro e penso, gente, eu tenho uma geladeira que é minha, eu tenho uma geladeira minha, de inox, minha, eu, Gabriele, tenho uma geladeira.
Se eu for para qualquer lugar desse Brasil, do mundo não, né? Mas qualquer lugar desse Brasil, eu vou pegar a minha geladeira e levar a minha geladeira comigo. Uma geladeira, gente. Quanto que é caro uma geladeira? E assim, tô só mostrando os devaneios que eu tenho. Então, tipo assim, cara, olha pro que você tem hoje, olha para quem você é hoje. Pega o que acontece hoje, quem você é hoje, o que você tem hoje, projeta seu futuro, óbvio, mas seja grato por isso hoje, se contente com o que você tem hoje. Cara, se você não pode fazer nada para mudar seu serviço, você vai ficar só reclamando? Pra quê? Não vai adiantar de nada, eu sou a prova viva disso. Reclama e não muda nada. Então qual que é a solução, de fato? Ou eu busco outra coisa, ou eu fico naquilo e espero o momento certo de Deus me dar outra coisa, entendeu? Claro que enquanto eu espero o momento certo de Deus, eu faço a minha parte também, né? Então, assim, gente, uma coisa que eu gosto de uma frase, que eu até coloco nos vlogs às vezes, quando eu lembro de pôr ela, mas é uma frase que eu levo pra minha vida. Gente, a vida acontece enquanto a gente vive. A gente não pode querer que a nossa vida aconteça no futuro, ou ficar preso numa vida que aconteceu no passado. A vida tá acontecendo no agora. Você tá aí sentado assistindo esse vídeo meu, almoçando, jantando, sei lá, com seu marido, com seu namorado, com seu cachorro. Você tá viajando e passando tempo assistindo meu... Não sei, você tá fazendo alguma coisa enquanto você tá assistindo esse vídeo meu e a sua vida tá acontecendo. Você acorda todos os dias de manhã e vai pro seu trabalho, vai pra sua escola, vai pra sua faculdade, volta e vai pra academia e sai com as suas famílias. Isso é a vida acontecendo. Por que a gente fica preso numa projeção ilusória, às vezes utópica, que talvez pode nem acontecer, pode ser utópica mesmo, talvez, uma projeção de vida que a gente tem. Cara, a gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o momento de agora, a gente tem que olhar pra nossa grama e falar, cara, o que eu posso fazer com essa grama aqui pra ela ficar muito boa? Não pra eu intimidar o vizinho do lado, querer alcançar ele, pra passar ele, e nem pra querer apontar o dedo pro outro que tá pior que eu, mas pra que a minha grama esteja boa pra mim mesmo, pras pessoas à minha volta que vão usufruir da minha grama também, entendeu? Vocês estão entendendo? Eu acho que a gente tem que levar... Gente, esse vídeo, primeiramente, é um tapa na minha cara, porque eu preciso ler essas anotações que eu fiz aqui todos os dias, porque eu preciso viver isso aqui todos os dias. Então, enquanto eu estiver editando esse vídeo, eu vou estar aprendendo, e depois, quando eu postar, eu vou assistir de novo para ver se isso entra na minha cabeça, mesmo sendo eu falando aqui, porque eu preciso disso daí também que eu tô falando, entendeu? Então é uma troca mútua aqui. A gente aprende juntos. E, gente, uma coisa que eu anotei aqui que eu acho muito massa, e eu tenho que continuar fazendo o desenho aqui. Pensa em alguma coisa extremamente satisfatória da sua vida. Gente, pra mim, nossa, cara, pra mim não tem sensação melhor na minha vida do que a hora que dá 5 horas e eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou chegar e fazer um cafezinho e eu vou sentir o cheiro do café, seja coado, expresso, e eu vou sentar, ou eu vou pintar, ou eu vou ler meu livro, ou eu vou passear com a Amanda, sabe esses momentos pequenos, coisas pequenas, singelas, coisas que às vezes a gente acha que é banal, fútil, mas que traz aquela sensação de conforto pra você? Pensa quantas coisas dessas acontecem diariamente com você. E o tanto que essas coisas trazem sensações legais, e são coisas pequenas, gente. Chegar e passar um café, o que tem de especial nisso? Mas pra mim é algo reconfortante, então a gente tem que se apegar nessas coisas. Comprar um livro novo, ler um livro novo, se aventurar numa história nova, o tanto que isso é bom. E a gente tem que sentir o extraordinário nessas coisas básicas também, nessas coisas simples da vida. E outra coisa que eu anotei aqui, gente, o que são as boas lembranças que a gente tem? As boas lembranças que você tem da sua infância, as boas lembranças que você tem de uma viagem, são momentos que foram vividos com intensidade, momentos que a gente estava vivendo de verdade, momento que você decidiu viver, aproveitar, estar ali presente no momento, sem ansiedade pelo futuro ou sem ficar preso no passado. Essas são as boas lembranças. Pensa em alguma lembrança boa que você tem da sua vida, às vezes da sua infância. Cara, por que você tem essa boa lembrança? E aqui eu não estou entrando no âmbito científico, sei lá como que funciona o cérebro nessa parte, mas estou falando assim, de uma coisa que eu pego vivência minha mesmo. As coisas que eu tenho boas lembranças na minha vida, viagens, as sensações que eu tenho, são de momentos que eu tava ali entregue naquele momento, eu tava ali presente, tipo assim, como eu falei em um vídeo com o Felipe, que saiu antes desse, a nossa primeira viagem para São Paulo e para o Rio foi muito especial, porque foi o primeiro momento que a gente teve contato ali com a praia, foi a minha primeira vez indo para a praia, foi a primeira vez dele indo para a praia, foi a primeira vez dele andando de avião, foi a primeira vez nossa indo para São Paulo capital, tipo, de fato mesmo, que eu já tinha passado por São Paulo, mas nunca tinha ido. Então, assim, é um momento que a gente viveu intensamente ali a viagem,
E algumas pessoas podem olhar e falar, poxa, vocês foram para São Paulo e para o Rio de Janeiro, nossa. Inclusive, várias pessoas falam pra gente, nossa, de novo vocês vão para São Paulo, de novo vocês vão para o Rio. Cara, vamos, e daí, cara? É algo legal para nós. Pode não ser algo extraordinário como fazer uma viagem para Nova York, que a gente tem vontade também, mas ainda não teve como. Mas é algo legal, vai ser um momento feliz, vai ser um momento divertido. É o que nós temos pra curtir no momento. Por que eu vou pegar e desprezar o que eu tenho agora? Sabe, não faz muito sentido. Eu até anotei aqui que seria uma comparação injusta se o Felipe comparasse a Denk. Pra quem não sabe, Denk é a marca de roupa e skate do meu esposo. Se ele comparasse a Denk, que tem 7, 8 anos, não lembro, com a Nike, que tem não sei quantos 20, 30, 40 anos, sei lá quantos anos a Nike tem. Cara, é injusto ele virar e falar, nossa, a Nike, a Adidas, essas marcas de skate, tá tão mais avançada que eu, eles são milionários já, eles estão no mundo todo, e todo mundo usa, e meu Deus, ai, o que vai ser da minha marca? Cara, é injusto fazer isso com uma empresa que tem menos de 10 anos, você querer comparar ela com uma outra que passou... Que já está fidelizada no mundo há tanto tempo. É injusto, a balança não dá certo. Então você não pode querer se comparar também com uma pessoa que vive uma realidade totalmente diferente da sua e querer anular o que você é por causa disso. Sabe, eu acho que as redes sociais trouxeram muito isso. A gente se compara tanto com pessoas que têm realidades totalmente diferentes da nossa. E, gente, tem muita gente rica no mundo, meu Deus do céu. Eu sigo umas blogueiras que eu falo assim, cara, da onde que essas meninas tiram tanto dinheiro? E se você não vigiar, você se pega tipo assim, mal mesmo com a vida, porque você pensa, poxa, a pessoa tá viajando sempre, ela tem isso, ela pode comprar isso, ela pode comprar aquilo, e você fica nessa, tendo que... É injusto a gente fazer isso, sabe? É injusto a gente ficar se comparando com pessoas que têm realidades diferentes da nossa. Eu tô toda hora olhando pra câmera, gente, porque a minha câmera, ela tá super aquecendo quando eu tô fazendo esses vídeos muito longos, e aí ela tá desligando. E quando ela desliga, tem uma luzinha aqui que desliga também. Então, se eu ver que a luzinha desligou, eu tenho que ir lá ligar de novo. E aí eu tô olhando toda hora, porque senão eu perco o que eu falei, né, enquanto ela tava desligando. Mas enfim, eu pedi pro chat me ajudar a pensar. Eu joguei tudo que eu tinha de ideia desse vídeo e pedi para ele me ajudar, né, a fazer algumas reflexões sobre esse assunto e tudo mais. E ele falou um negócio, gente, que eu anotei aqui, até ele colocou aqui, nem todos os dias vão ser épicos e tá tudo bem nisso, gente. Cara, nem todos os dias nossos vão parecer um filme da Disney. Nem todos os nossos dias vão parecer um documentário de uma pessoa super feliz, super resolvida com a vida. E tá tudo bem nisso, tá tudo bem. Cara, que não tem problema nisso, cara. Vão ter dificuldades. A própria Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Jesus em nenhum momento prometeu para nós um mundo sem aflição, um mundo sem problema, um mundo perfeito. Não, a gente sabe que o mundo perfeito ele vai vir no mundo vindouro, né? Quando a gente estiver na eternidade. Mas esse mundo aqui, gente, vai ter momento de dificuldade, vai ter problema, vai ter momento que a gente vai ficar ruim, vai ter dia que a gente vai acordar capa virada, sem motivo, vai ter dia que a gente não vai querer falar com ninguém, vai ter dia que a gente vai ficar triste, vai ter dia que a gente vai estar extremamente feliz sem saber o porquê. Cara, primeiramente porque nós somos seres humanos, mas assim, cara, nem todos os dias vão ser épicos e tá tudo certo. Nem todos os dias vão ser extraordinários e tá tudo certo. E se não tá, tem que estar tudo certo, porque senão você vai viver uma vida sofrida. Se você buscar o extraordinário o tempo todo, a sua vida vai ser sofrida, porque você não vai conseguir alcançar o extraordinário o tempo todo. Eu tava vendo recentemente alguns posts do Justin. Tá todo mundo vendo que o Justin não tá muito legal das ideias. Gente, o Justin Bieber, ele tem muita grana, ele tem a carreira que muitas pessoas às vezes gostariam de ter, ele tem uma esposa muito bonita, Hailey Bieber, que aparentemente os dois se gostam, ele tem um filho, ele tem a família dele ali com ele, mas mesmo assim, mesmo com todas essas etapas de uma vida perfeita que ele conseguiu cumprir, ainda assim ele não tá legal. Pra você ter noção, o tanto de gente que a gente vê que infelizmente, ao alcançar a fama, né, não aguentou e por problemas maiores e tudo mais, tirou a própria vida. Então a gente vê que
esse extraordinário, a gente vê que essa vida extraordinária o tempo todo, ela não é base para uma vida feliz. Você acha que o Justin não pode viajar para qualquer lugar que ele quiser, comprar o que ele quiser, fazer o que ele quiser no que ele tem possibilidade de fazer? E mesmo assim, o cara tá mó mal. E os dias não serem épicos e os dias não serem extraordinários não significa que eles não vão estar acontecendo também. Não significa que os dias não vão estar ocorrendo, as coisas boas não vão estar acontecendo na nossa vida. Isso não significa. Só significa que a gente vai estar vivendo a nossa vida ordinária e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo nisso. Comentem aí o que vocês acham desse assunto. Eu tô quase terminando aqui meu desenho. E uma dica que eu deixaria pra vocês sobre isso tudo é cuide da sua própria grama, gente. Cuide do seu próprio jardim, sabe? Não espera pra você visitar o seu próprio jardim quando você olhar pela janela e ver que não tem flor nenhuma mais. Busca cultivar suas amizades, busca crescer profissionalmente, fazer aquilo que você tanto almeja. E para de ficar só olhando para a grama do vizinho, para de ficar olhando para o jardim do vizinho, vai lá e planta suas próprias flores, vai lá e faz... Cara, tá muito papo de coach isso, né? Eu não quero que vocês pensem nisso, não sou coach. Mas é a vida, cara, a vida é desse jeito, a gente precisa agir, a gente precisa fazer a nossa parte, fazer aquilo que a gente tem possibilidade de fazer. E para finalizar o vídeo, gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente... Sabe o que é extraordinário? Tá vivo. Cara, eu sei que é clichê, eu sei que pode ser muito assim, ai, sério. Mas, cara, estar vivo é algo extraordinário. Você ter a possibilidade todos os dias de acordar e de fazer diferente, de buscar viver a sua vida e estar com a sua família, fazer as coisas que você gosta. Isso é algo extraordinário. É isso que faz a nossa vida ser extraordinária, poder viver ela. Então, gente... Quer algo mais extraordinário do que poder estar vivo e viver a própria vida. Cara, isso é perfeito. Você estar vivo e poder viver sua própria vida. Eu acho que não tem nada mais extraordinário do que isso, sabe? Óbvio que a gente tem várias coisas na nossa vida, mas assim, o principal, cara, o principal é estar vivo. É poder ter a possibilidade de fazer as coisas diferentes, é poder ter a possibilidade de viver o que você sempre sonhou. Isso é o extraordinário. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Viver a nossa vida, porque pode parecer muito clichê, pode parecer muito batido falar isso, mas é algo que eu sempre pensei comigo. Tipo assim, cara, tem várias pessoas neste momento, numa cama de hospital, que dariam tudo para ter a minha saúde, a saúde que eu tenho nesse momento, e estar sentado numa cadeira, gravando um vídeo e podendo conversar. Que muitas vezes as pessoas não... Então, assim, sabe, eu tento olhar a vida dessa forma, por mais que eu fale muitas vezes, mas eu tento ver as coisas dessa forma. Muitas e várias pessoas dariam tudo para estar onde eu estou no momento, fazendo o que eu estou fazendo. E não por inveja, mas porque elas gostariam de ter tido a oportunidade, ter tido a oportunidade mesmo e o acesso a isso que eu tenho, né? Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar mais a nossa vida, valorizar mais o que a gente tem, o que a gente alcança todos os dias, o que Deus nos dá todos os dias. E é isso, gente, essa reflexão que eu queria trazer hoje. Terminei meu desenho. Eu fiz uma janela com umas plantinhas. Comentem aí o que vocês acharam. E fica aí a reflexão para a gente poder olhar, né, para o nosso jardim, olhar para a nossa grama e aprender a contemplar aquilo que a gente é também, o nosso presente, a nossa vida no momento. E como eu falei, gente, observar a vida acontecendo enquanto a gente vive. Esse eu acho que é o principal de tudo. A vida acontece enquanto a gente está vivendo, então a gente precisa viver. E é isso, comentem aí o que vocês acharam. O que vocês pensam desse assunto? E a gente se vê no próximo Papeando. Agora eu vou colar na parede.